Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje a gente vai estudar a aula 99 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter aí já o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, né? Materiais muito úteis para que você faça aí as anotações de tudo aquilo que a gente irá estudar. E o assunto de hoje é a parte 3 do emprego sintático dos pronomes. Terceira e última parte aí, né? Nós já estamos há 2 aulas, hoje é a terceira, estudando aí a função sintática dos pronomes. Nossos objetivos são conhecer hoje o emprego sintático dos pronomes interrogativos e relativos. E com isso, então, nós fechamos aí o ciclo, né, de todos os tipos de pronomes e suas funções sintáticas. Então, a gente vai começar revisando os pronomes interrogativos, para que depois, então, a gente conheça a função sintática que eles podem exercer na oração. Pronomes interrogativos são aqueles utilizados, como o nome já diz, nas frases interrogativas, diretas ou indiretas. Vamos lembrar um pouquinho de frase interrogativa direta e indireta? Que horas são? Esse que aqui da frente é um pronome interrogativo. Essa frase é uma interrogativa direta porque o pronome está no começo da oração. E a interrogativa direta, ela termina sempre no ponto de interrogação. Muito bem. Segundo exemplo, perguntei que horas são. Agora, o que, pronome interrogativo, né, está no meio da oração. Então, quando o pronome interrogativo está no meio da oração e termina no ponto final, a gente diz que a frase é uma interrogativa indireta, certo? Conseguiu lembrar aí dessa diferença de frase interrogativa direta e frase interrogativa indireta? Acho que sim, né? Vamos ver agora a tabelinha dos pronomes interrogativos. Então, temos aqui a classificação. Nós temos alguns que são variáveis e 2 que são invariáveis. Quais são esses pronomes? Os variáveis: qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. E aqui do ladinho, né, tem uma frase exemplificando o uso, né, desse pronome na oração. Então, qual o objetivo deste discurso? Quais são os objetivos deste discurso? Quanto é preciso para quitar a dívida? Quantos copos serão necessários? Quanta gente é boa nesta cidade? Quantas viagens você fez para a Europa? Então ali você observa, né, que todos eles são variáveis, ou seja, eles têm plural, né? E tem também, no caso aqui do quanto, tem também feminino, né? Quantas. E os invariáveis que e quem. Que horas são e quem pegou a minha caneta. Invariáveis porque não tem plural, não tem feminino, é que e quem e não varia. Muito bem. Vamos então para a função sintática dos pronomes interrogativos. O pronome interrogativo que, funcionando como um pronome substantivo. Pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo e que vai exercer as funções próprias do substantivo. Então, o que se passa em sua cabeça? Que lhe atormenta? Então, eu tenho 2 situações aqui de perguntas diretas, né? E aqui ele está substituindo, ele não está acompanhando o substantivo. Veja que depois dele vem um verbo, né? Que é diferente do pronome interrogativo que, funcionando como pronome adjetivo.
Pronome adjetivo é quando ele acompanha um substantivo. Então, depois dele, sempre vai ter um substantivo. Olha lá. Que problema o angustia tanto? Então, eu tenho o que, pronome interrogativo, e que eu classifico como pronome adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo problema. Que desculpa você dará ao seu pai? Novamente, ó, o que, pronome interrogativo, na função de pronome adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo desculpa. Muito bem. O pronome interrogativo quem? Esse pronome ele é sempre empregado como um pronome substantivo e ele refere-se à pessoa ou até mesmo a coisas personificadas. Então, olha lá. Quem telefonou? Quem me cativa senão as flores? Então, via de regra, ele é classificado como pronome substantivo. Já o pronome interrogativo qual e suas variações, né? Quais? É geralmente empregado como um pronome adjetivo. Por quê? Porque depois dele vai vir um substantivo. Qual filme você viu? Então, por que qual aqui é pronome adjetivo? Porque ele está acompanhando o substantivo filme, né? Então, essa diferença tem que ficar bem clara. Eu acho que lá na primeira aula dos pronomes eu já havia dito para vocês. Tenho já a clareza, né, do que é um pronome substantivo e do que é um pronome adjetivo, porque a gente ia falar o tempo todo sobre isso. O pronome interrogativo quanto, ele pode ser empregado tanto como um pronome substantivo ou como um pronome adjetivo. Então, ele pode ter, né, as duas classificações aqui, porque ele pode se referir tanto a pessoas quanto a coisas e ele pode estar no lugar do substantivo ou acompanhando o substantivo. Olha lá. Quantos são em sua casa? Aqui ele é um pronome substantivo, porque ele está no lugar de um substantivo. Já em quantos irmãos você tem? Esse quantos aqui é um pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo irmãos. Vamos lá. Agora, né, por último aqui, a gente vai relembrar os pronomes relativos e depois também conhecer a função sintática dos relativos. Pronomes relativos são aqueles que substituem algum termo anterior que eu já disse na oração. E isso é importante para que eu evite a repetição. Então, é um termo bem importante que a gente pode usar a fim de melhorar, inclusive, a coesão textual. Veja lá um exemplo. Este é o homem que trouxe a encomenda. Então, aqui a professora sublinhou a palavra homem, sublinhou o pronome relativo que, para mostrar para vocês que esse que tem o mesmo valor de o qual, e ele está se referindo ao termo homem, que já foi dito aqui anteriormente. Então, para que repetir isso lá na segunda oração, né? E a flechinha aqui mostrando a relação entre, né, o substantivo e o pronome relativo. Eu poderia dizer também, este é o homem, o qual trouxe a encomenda, né? Então, que, quando é pronome relativo, ele tem o mesmo valor de o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos relembrar então quais são os pronomes relativos aqui pela tabela que a professora anexou para vocês. Então, desse lado de cá, né, nós temos os variáveis. Variáveis são os que têm feminino e plural. E do lado de cá estão os invariáveis, aqueles que não sofrem variação. Masculino singular e plural, e aqui feminino singular e plural. Então, nós temos o qual, os quais, a qual, as quais. Cujo, cujos, cuja e cujas. Quanto, quantos, quanta e quantas. E os invariáveis, que, quem e onde. Muito bem. Então, vamos ver a função sintática agora dos pronomes relativos.
Bom, os pronomes relativos, eles desempenham a função sintática lá na oração adjetiva, tá? Para a gente analisar, o melhor procedimento aqui é montar a oração adjetiva, substituindo o pronome relativo pelo seu antecedente, para a gente saber qual é a função desse antecedente, tá? O próximo passo vai ser verificar, então, a função sintática que o antecedente do pronome exerce lá na oração adjetiva. A função sintática que ele exerce na oração adjetiva vai ser a mesma exercida pelo pronome relativo. Bom, vamos ver isso aqui nos exemplos, né? Que eu acho que na prática fica um pouquinho mais fácil da gente compreender. Tá bem explicadinho aqui, ó. Primeira função, então, do pronome relativo. Função sintática de sujeito. Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma linda cidade. O que, pronome relativo, na função sintática de sujeito. Como que eu sei isso? Porque o que, ali em cima, substitui a palavra fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará. Então, no lugar de estar escrito que é a capital do Ceará, estaria escrito Fortaleza é a capital do Ceará. Nessa oração, Fortaleza é o quê? O sujeito da oração. Então, se eu substituir um sujeito pelo pronome relativo que, é porque esse que está exercendo a função sintática de sujeito nesta oração. Ok? Muito bem. Vamos à segunda função, a função de objeto direto. Os trabalhos que faço me dão prazer. Esse que, pronome relativo, tem função sintática de objeto direto. Como que eu cheguei a essa conclusão? Que substitui o termo os trabalhos. Faço os trabalhos. Os trabalhos é o objeto direto da oração. Então, ó, faço o quê? Faço os trabalhos, que é o complemento do verbo faço. Por isso que esse que aqui, que está no lugar de um objeto direto, vai, obviamente, exercer a função sintática do objeto direto. Muito bem. Terceiro, função sintática de objeto indireto. As pessoas de quem gostamos compareceram à festa. Agora, o quem, pronome relativo, com função sintática de objeto indireto. Por quê, pessoal? Porque o quem substitui as pessoas. Quem gosta, gosta de alguém. Ou seja, gostamos das pessoas, né? Gostamos de quem? Das pessoas. Complemento do verbo com preposição, objeto indireto. Então, das pessoas é o objeto indireto. Então, se esse quem entrou no lugar de um objeto indireto, claro que a função sintática dele também vai ser essa. E por que ele entrou no lugar desse objeto indireto? Para evitar a repetição desnecessária desse termo que já foi dito anteriormente, né? Número 4, função de predicativo do sujeito. O atleta saudável, que ele sempre foi, hoje está fora das pistas. Aqui, ó, pronome relativo que, na função sintática de predicativo do sujeito. Porque esse que está substituindo o atleta saudável. Se eu desmembrasse a oração, eu teria, né? Ele sempre foi o atleta saudável. Olha o verbo de ligação aqui, foi. Então, o atleta saudável, nessa oração, é o predicativo do sujeito. Então, se eu coloquei um pronome relativo no lugar de um termo, né, que tem função de predicativo do sujeito, é porque esse que vai exercer, então, essa mesma
função, né? Essa função de predicativo do sujeito. Muito bem. Função 5, função de complemento nominal. O filme a que fizeram referência foi premiado. Que, pronome relativo, na função sintática de complemento nominal. Por quê, pessoal? Esse que ali de cima, ele substitui o filme. Fizeram referência ao filme. Referência é um nome, então ao filme é o complemento desse nome, por isso que é o complemento nominal. E aí eu coloquei o que no lugar desse complemento nominal, por isso que ele tem função de complemento nominal. E ainda temos a função também de agente da passiva. O jornalista por quem fui entrevistado deixou-me bem à vontade. Pronome relativo quem na função sintática de agente da passiva. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque o quem substitui o jornalista. Fui entrevistado pelo jornalista, tá? Pelo jornalista é o agente da passiva. Portanto, esse quem entrou no lugar ali do agente da passiva, por isso que a sua função é essa. 7. Função de adjunto adverbial. A cidade em que moro é bastante tranquila. Aqui o que tem função sintática de adjunto adverbial. Esse que substitui a cidade. Moro na cidade. Moro onde? Moro em que lugar? Na cidade. Adjunto adverbial. Então, eu coloquei o que no lugar de um adjunto adverbial, então ele terá essa mesma função. Nesse exemplo, então, né, o em que, ele também pode ser substituído por onde. E a sua função, então, sempre será de adjunto adverbial de lugar, né? A cidade onde moro é bastante tranquila, né? Não esqueçam que eu posso usar em que e posso usar onde. O pronome relativo o qual e suas variações, os quais, a qual, as quais, substitui o pronome que e desempenha as mesmas funções que ele. Então, quando ele substituir, se estiver substituindo um sujeito, terá a função de sujeito. Se ele estiver substituindo um objeto, ele terá a função de objeto e assim por diante. E ainda, né, para a gente fechar aqui os pronomes relativos, o pronome relativo cujo e suas variantes, cujos, cuja e cujas. Esse pronome exerce função de adjunto adnominal. Por quê, gente? Porque ele sempre vai estar acompanhando um substantivo, né? E é o pronome que também dá aquela relação de posse, não é mesmo? O povo cuja esperança se esvaziou voltará à luta. Esse cuja, né, tem a função então de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo esperança. Tem um substantivo depois dele. Acredito apenas nas pessoas cujas atitudes refletem honestidade. Cujas, que é o pronome relativo, está na função de adjunto adnominal porque acompanha o substantivo atitudes, ok? Muito bem, então a gente encerra, né, as nossas aulas sobre função sintática dos pronomes. Agora vai lá para os exercícios, pratica lá as atividades para fixar bem esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!